O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo pelo caminho. Amém? Esta passagem se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51 e 52. Gente, essa passagem é uma passagem bastante conhecida e eu resolvi aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa passagem, né? E dizer que, como Jesus fez aquela pergunta a Bartimeu, que estava ali à beira do caminho, cego, sem esperança, sem as pessoas lhe darem o devido respeito, a devida atenção que todos devemos receber, independente das circunstâncias em nossa vida, porque Bartimeu ali estava à margem da sociedade, estava ali desprezado pelas pessoas, como hoje vivem muitos, não é? Os quais às vezes a gente passa e a gente não dá o devido respeito, a devida atenção àquelas pessoas que são à margem da sociedade, não vivem em equilíbrio com a sociedade. E Bartimeu estava nessa situação, ele vivia à margem da sociedade, sem a atenção das pessoas. E ele estava ali à beira do caminho e ouviu, porque ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouviu que Jesus estava passando por aquele caminho onde ele estava. E aí ele começa a clamar por Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim, né? Tenha piedade de mim. E naquele clamor, quanto mais ele clamava, mais aquelas pessoas que desprezavam a real situação daquele homem que era cego, que estava ali mendigando à beira do caminho, as pessoas mandavam ele se calar, mandavam ele ficar no lugar dele, que Jesus não ia lhe ouvir, porque ele era uma pessoa que não estava de acordo, né? Andando de acordo com a sociedade, não vivia a sociedade, enfim, da época, porque estava à margem da sociedade. Mas Bartimeu, ele não se preocupou se ele pertencia à sociedade, se ele era respeitado, se ele não era respeitado. Bartimeu não se preocupou com isso. Sabe por quê? Porque Bartimeu, ele tinha um ideal maior. Ele queria ver. E quando a gente quer muito uma coisa, a gente não tem medo. Vocês já perceberam isso? Eu mesma, quando eu usava óculos, eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tinha tanta vontade de fazer minha cirurgia de refração, tanta vontade, eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus, que quando Deus me deu essa oportunidade, eu não tive um pingo de medo, gente. E olha que eu fiz as duas cirurgias, 2 olhos no mesmo dia. Geralmente se faz um olho, depois se faz o outro, porque as pessoas têm medo, né? Não querem arriscar os 2 olhos. Mas eu estava com tanta vontade de fazer essa cirurgia, que eu não tive medo, porque o meu objetivo era não usar mais óculos. E quando eu fui ali, o médico perguntou, você tá com medo? Eu disse, não, doutor, pode fazer o que tiver que fazer. O senhor, ele vai me dar a vitória. E aí eu fiz e deu tudo certo. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente quer muito uma coisa, a gente não tem medo, sabe? A gente deixa o medo de lado. A gente põe a coragem, porque a gente tem um objetivo. E foi isso que Bartimeu fez. Bartimeu, ele não se incomodou com as pessoas que estavam ali reprovando a sua atitude de pedir ajuda a Deus, né, ao Filho de Deus. Ele não se preocupou com aquelas pessoas que não estavam acreditando que Deus poderia fazer alguma coisa por ele através de Jesus. Bartimeu, ele insistiu, continuou falando. Quanto mais as pessoas mandavam ele parar de falar, mais ele falava. E quando a sua fala não era ouvida, ele gritava. Amém? Então Bartimeu, ele foi insistente, ele foi persistente. Ele acreditou de que poderia ser ouvido pelo mestre. E dado momento, né, tem um dado momento que Jesus escuta ele. Então, Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamem o cego. E eles chamaram, esses mesmos que estavam dizendo, cala a boca, cego, que ele não vai te ouvir. Foi esse mesmo que Jesus disse, chame o cego, que eu ouvi ele chamar. Então essas pessoas vão lá e dizem, olha, coragem, te levanta porque ele está te chamando. Então Bartimeu jogou uma capa que ele tinha em cima dele, provavelmente por causa do frio à noite, ele usava essa capa, não sei. E ele levantou-se e foi ao lugar onde Jesus estava. Provavelmente alguém o ajudando, né? Porque ele não enxergava. E aí Jesus faz aquela pergunta que é uma pergunta que eu acho que serve para todos nós, né? Até nos nossos dias atuais.
o que é que você quer que eu faça? Olha, querido, Jesus todos os dias, ele faz essa pergunta pra gente. Eu fico imaginando ali quando Jesus fez aquela pergunta para Bartimeu, porque Jesus sabia o que Bartimeu queria, né? Jesus, ele sabia da vontade de voltar a enxergar, aliás, de enxergar de Bartimeu. Mas Jesus fez aquela pergunta para ele. Ele disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, né? Como ele diz. Mestre, eu quero ver de novo. Ou seja, ele já via antes, né? Ficou cego depois. Ele não foi um cego de nascença. Então, ele já conhecia a visão de mundo. Então, eu quero ver de novo, respondeu ele. Aí Jesus disse: olha, vai em paz, porque você foi curado. A tua fé te curou. E eu digo uma coisa a você, a fé, ela faz toda a diferença na vida da gente, sabe? Quando a gente acredita que tem um ser que se entregou na cruz do Calvário e que oferece todos os dias na nossa vida, né? A opção de estar do lado do bem, a opção de crer, a opção de ter esperança. Essa pergunta do Senhor, ela ecoa aos nossos ouvidos até hoje. Ele pergunta pra gente o que a gente quer que ele faça. Fátima, o que você quer que eu faça? Embora ele saiba o que a gente quer, embora ele conheça, porque ele sonda o nosso coração, ele sonda a nossa mente, né? Ele nos dá esta oportunidade de abrir o nosso coração e dizer para ele o que a gente quer. Eu não sei o que você quer neste dia, nesta tarde, mas eu te digo, o Senhor, ele sabe. E ele quer tão somente que você diga para ele o que você quer. Então, independente das circunstâncias da tua vida, independente das coisas externas que tentam te atingir, sabe, te entristecer, abalar a tua fé, nesta tarde, diga para o Senhor o que você quer dele. Fala para ele. Porque o teu amigo Jesus, ele é aquele que ainda continua caminhando pelo caminho, através, né, da sua palavra. E encontra muitos à beira do caminho, desprezados, humilhados, né? À mercê da sociedade, à margem da sociedade. Pessoas que são consideradas apenas como números em estatísticas. Mas o Senhor Jesus, ele não vê como o homem vê, ele não age como o homem age, né? E ele vê todos que estão à beira do caminho. E por onde ele vai passando, ele vai fazendo milagres, né? Mas você tem que dizer o que você quer. Você tem que colocar em foco a sua fé. Amém? Foi o que Bartimeu fez. Ele teve fé. Ele acreditou que poderia ser curado por Jesus. Embora fosse cego, embora estivesse à margem da sociedade, ele creu. Então, quando a gente crê, coisas maravilhosas, coisas impossíveis acontecem. Eu digo sempre isso. A nossa fé, ela faz toda a diferença na nossa vida. Ela nos difere dos demais que não creem no Senhor, sabe? Então, se você tem fé, se você crê no Senhor Jesus, nesta tarde, né? Chame por ele, faça como Bartimeu, chame por ele. Chame por ele, grite por ele se for preciso. Não se importe com o que vão falar, com o que vão dizer, né? A opinião das pessoas não importa quando a gente tem fé e quando a gente tem um objetivo com o nosso Deus. Amém? Então, essa palavra que eu deixo para você nesta tarde. Bartimeu foi curado porque teve fé. Ele teve fé a partir do primeiro momento que ele ouviu que Jesus estava passando no caminho. Aleluia. Jesus, ele está passando nesta tarde, na tua vida. Tenha fé e clame por ele. E ele vai te curar, ele vai te livrar, ele vai te restaurar, ele vai te salvar, ele vai te preparar, aleluia, para um dia estar com ele no céu. Porque Bartimeu ali não foi só curado dos seus olhos, a sua alma foi curada quando a fé, ela entrou em ação na vida dele. Então a fé, queridos, ela faz milagres através da palavra do Senhor, amém? Então que Deus abençoe a tua vida, abençoe a minha vida, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.